Bom dia, queridos. Estamos aqui em mais um culto, mais uma vez nessa manhã, querendo dedicar ao Senhor o nosso melhor louvor, querendo dedicar a Ele o nosso coração, reconhecer aquilo que Ele é. E nós estamos aqui, eu acredito que você está aí, reunidos como igreja, através do sangue de Jesus, e nós queremos dedicar a Ele esse culto nessa manhã. É muito difícil, às vezes, a gente, em casa, entender e parar que nós precisamos dar um tempo das coisas que nos atrapalham. Nós precisamos colocar diante do Senhor aquilo que é a nossa prioridade. O culto, ele é prioridade na hora que a gente dedica ao Senhor, né? A gente não assiste um culto, a gente não senta em frente à televisão e vou assistir o culto da minha igreja. Não, você está convidado e você vai prestar esse culto ao Senhor. Então eu convido você nessa manhã, que você abaixe sua cabeça nesse momento e que você pare para colocar diante do Senhor: Senhor, eu estou aqui e eu quero parar tudo, acalmar meu coração, porque eu quero dedicar um culto a Ti nessa manhã. Eu convido você a fazer isso nesse momento. Tem um momento de oração aí individual na sua casa. Abaixe sua cabeça. Coloque diante do Senhor e logo depois estarei orando. Pai querido, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado porque através do sangue de Cristo Jesus nós temos acesso a Ti e nós podemos entrar em Tua presença e colocar diante de Ti o nosso eu, o nosso coração, a nossa vida e derramar um culto ao Senhor, um sacrifício santo e agradável a Ti. Que nessa manhã o Senhor olhe para o nosso coração, o Senhor nos veja, o Senhor receba o nosso louvor, porque o Senhor é digno, o Senhor é santo, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. E nós queremos agradecer ao Senhor por isso, nós queremos derramar nossa vida diante do Senhor, nós queremos viver um momento de encontro com o Senhor, junto com as pessoas que amamos, junto com pessoas que também compartilham da mesma fé. Nós entendemos que temos que viver isso individualmente todos os dias, mas nesse momento nós estamos como corpo de Cristo diante do Senhor, querendo engrandecer o Seu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós Te agradecemos por esse dia e pela oportunidade que nós temos de dedicar ao Senhor o nosso melhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Em 2 Timóteo 1:10 diz assim: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. É por causa desse Senhor que nos faz estar aqui hoje, porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Nós vamos louvar com aquela música que diz que Ele vai ser para sempre exaltado. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou.
Deus Pai o abandonou, cessou o respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E o que aconteceu? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga, a terra estremeceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E esse Deus não apenas ressuscitou, Ele vai ser sempre exaltado. A gente sempre vai adorar esse Rei, porque Ele é para sempre. A nossa vida em Cristo Jesus também é para sempre, é uma vida eterna. Mas a partir de já, Ele já não nos chama de servos. João 15:15 diz: porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu os tornei conhecido a vocês. Ele é o nosso amigo. Conheci um grande amigo. Cante conosco. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai.
seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Diga mais uma vez do início. Conheci um grande amigo. Quem ele é? Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, o grande amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode Mais uma vez, Jesus, diga. Jesus, Jesus, o grande amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Esse nome bom é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso amigo, é o nosso querido, é aquele que nos ajuda a enfrentar todas as lutas, que nos dá paz, que nos deixa calmo, sereno e tranquilo. Ele é o Rei dos Reis, ele é aquele que está na luta com a gente todos os dias. É um nome precioso. Nós vamos cantar Nome Bom, Nome Santo e Venerável, 174 do Inário para o Culto Cristão. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre? Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Última estrofe. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for.
nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Momento lindo, momento especial, é quando a gente se coloca debaixo das potentes mãos do Senhor e confiamos de que Ele é aquele que nos ouve em todos os momentos. Ah, quantas vezes a gente acha que anda sozinho, mas o Senhor é aquele amigo que jamais nos desampara, jamais sai de pertinho da gente. Nesse momento, pega o teu pedido e coloca no altar do Senhor. Para tudo nesse momento, esqueça tudo e lembra só e unicamente que você tem aquele grande amigo que está do teu lado em todas as horas. Quando você está dormindo, quando você está caminhando, quando você está chorando, quando você está sorrindo. Ah, aquele amigo está do teu lado, dizendo sempre assim: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um amigo que não tem igual. É o amigo Jesus. Nós vamos orar pelo seu pedido. Nós vamos orar pelas nossas vidas. Nós vamos orar para que o Senhor inunde as nossas vidas com a sua paz, com a sua alegria, porque Ele é o amigo que está conosco em todos os momentos. E eu vou pedir o Rui para orar nesse momento. Senhor Deus, nesse momento em que nos encontramos na Tua presença, em oração, viemos te agradecer, Senhor, por tantas maravilhas, tantas bênçãos recebidas do Senhor. Te agradecemos o Seu cuidado, te agradecemos a Sua graça, te agradecemos a salvação que recebemos de graça do Senhor Jesus Cristo, quando entregamos nossas vidas e tivemos fé no Filho de Deus. Nós te agradecemos por esse momento em que podemos, como igreja, nos reunir e juntos, mesmo distantes, nos colocarmos em oração diante do Senhor. Nesse momento em que cada coração tem anseios, tem vontades, tem desejos, tem gratidão, Senhor Deus, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, contemple cada coração nesse momento, onde quer que esteja, Senhor Deus. Aqueles que estão abatidos, estão cansados, estão aflitos, mesmo desesperados, Senhor Deus, precisando do Teu auxílio, da Tua graça. Pedimos que Teu Espírito, com aquela paz que excede todo entendimento, visite cada um deles nesse momento, Senhor Deus. Aqueles que estão passando por problemas financeiros, por situações difíceis para o sustento da sua casa e da sua família, Senhor Deus, pedimos que as portas se abram, Deus, ou que o sustento chegue à sua casa de alguma forma, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que não nos deixa faltar nada, Senhor Deus, e nós te pedimos, Senhor Deus, porque sabemos que aquilo que precisarmos, não necessariamente o que queremos, mas o que precisarmos, sabemos que o Senhor nos dará. E nós te agradecemos porque a Tua graça tem nos acompanhado e nos alcançado. Pedimos, Senhor Deus, por aqueles que têm passado por problemas emocionais, problemas dentro da família, Senhor Deus, discussões, brigas, confusões, ódio, Senhor Deus, rancor, amargura. Senhor Deus, pedimos que a Tua graça e Teu Espírito visite cada lar nesse momento, Senhor Deus, cada lugar que precisa da Tua graça nesse momento, Deus. Que Teu amor reine nas casas, nos lares da Tua igreja, não só a Tua igreja memorial, mas todas as igrejas representadas nesse momento e que estão em oração conosco nesse momento, Senhor Deus. Pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito cuide de cada coração, de cada família, de cada vida, cuide da Tua igreja, Senhor Deus, das atividades. Pedimos ao Senhor Deus por sabedoria, Senhor Deus, dos nossos governantes nesse momento de pandemia, Senhor Deus, nesse momento em que precisamos cuidar dos que são nossos, dos que amamos e daqueles que estão perto de nós. Pedimos que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, assim como também dê sabedoria a cada um de nós
para que tomemos decisões sábias em tudo que fizermos, Senhor Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o ministério da tua igreja, Senhor Deus, abençoa a congregação do Loteamento Josué. Cuida, Senhor Deus, de cada vida que precisa da tua graça nesse momento. Fala aos nossos corações no momento da mensagem, Senhor Deus, e que teu Espírito toque em nossos corações, para que possamos realmente ser transformados pela ação do teu Espírito através da tua palavra, Senhor Deus. Abençoa as nossas vidas, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem-vindos a esse momento da palavra. Eu sou Carlos Bernardes, pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. Essa igreja, esse canal, que não é apenas um canal virtual, um canal do YouTube, mas é uma igreja viva, uma igreja operante, uma igreja que ama a palavra e que ama o Senhor Jesus. Então, muito bem-vindos a esse tempo tão especial. Certamente você sabe que a gente está num período de distanciamento, que a gente está vivendo aqui em 2020, esse tempo de pandemia, e eu imagino as saudades que cada um de vocês, cada um dos meus irmãos, dos nossos irmãos da nossa igreja, tem vivido de estar juntos, de estar adorando ao Senhor. Mas eu quero te encorajar a continuar orando depois de 7 meses que a gente não se reúne como igreja, no nosso templo, no nosso espaço tão gostoso. A gente não pode se esquecer de continuar orando pelo controle dessa doença, pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas que perderam seus entes queridos, pela situação mundial, pela vacina, pelos avanços da medicina nesse problema tão grande que nos alcança, para que a gente possa, com tranquilidade, em breve, se o Senhor assim permitir, estar juntos na nossa igreja para adorar o Senhor Jesus. Amém? Então, continue orando, continue nesse propósito para a gente permanecer juntos. Bem, meus irmãos, eu quero continuar então a nossa série de mensagens no livro de Atos. Então, já peço para você abrir a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 23. A gente vai ler hoje do versículo 12 até o 35. Mas antes da gente fazer a leitura das Escrituras Sagradas, eu quero lembrar o que está acontecendo nesse momento da história de Atos dos Apóstolos, o começo da igreja, o movimento missionário, e a partir de um determinado momento dessa carta, dessa narrativa de Lucas, que traz para a gente com tantos detalhes os Atos dos Apóstolos, o que aconteceu, para onde eles foram, como o evangelho se espalhou pela Ásia Menor, entre os gentios, entre pessoas que não conheciam Jesus ainda após a sua partida para os céus, depois da sua ressurreição. Então esse livro fala sobre isso. E hoje, nesse momento da história aqui que a gente vai ler, esse trecho de Atos 23, a gente vai conhecer o momento que Paulo já está vivendo desde o capítulo 22. A gente vai entender nesse momento o desenrolar de uma história que começou no capítulo 21, na verdade. A gente vê aqui o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, que foi chamado para sair da condição de perseguidor, de assassino, de alguém que perseguia ferozmente os cristãos, para ser alguém chamado e colocado numa posição de honra, de destaque, uma posição onde ele sofreria grandes perseguições por causa do evangelho, mas também seria alguém que seria grandemente usado pelo Senhor para que essa mensagem se espalhasse pelos cantos da terra conhecidos naquele tempo. Bem, Paulo, então, movido pelo Espírito Santo, assim como a igreja também começou a receber revelações do Espírito a respeito dessa ida de Paulo lá para Jerusalém, o Espírito começou a dizer a Paulo e à igreja conhecida, a igreja por onde Paulo passou, que ali em Jerusalém haveria uma grande perseguição e que Paulo sofreria durante aquele tempo ali. Bem, apesar de todas as palavras contrárias, Paulo decidiu seguir a sua viagem para Jerusalém. E a partir do capítulo 21, nós vemos que Paulo é preso, que várias calúnias são levantadas contra a vida de Paulo, várias histórias são inventadas a respeito dele. Pessoas que não conheciam a sua história, o seu ministério, começaram a criar coisas e mentiras a respeito dele. E aqui a gente vê, depois de Paulo ser açoitado, de Paulo ser preso, de ser acusado injustamente, dele comparecer perante o Sinédrio, bem, a gente vê um quadro
da sequência dessa história, e é isso que a gente vai ler. Então abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 23, do 12 até o 35, onde nós lemos assim: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: Juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para o lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até a Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos, versículo 26, acompanhe comigo. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles, dos judeus. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra Paulo. Passe bem. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e queremos ser inspirados pelo Espírito Santo. Queremos que a Sua voz seja audível ao coração de cada um que se debruça sobre a Sua palavra nesse momento e que o Senhor tenha total liberdade nesse tempo, nesse momento aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a gente encontra informações e um relato histórico muito detalhado. Como eu disse no comecinho, Lucas era um grande historiador e um grande médico, ou seja, alguém estudado, letrado, que quando a gente se debruça e lê com atenção as escrituras, os textos de Lucas, a gente percebe essa riqueza de detalhes em tudo que ele escreveu e como a gente consegue se transportar até aquele lugar onde toda essa cena aconteceu. Bem,
a gente vê no comecinho desse texto que uma emboscada foi armada. Quando a gente lê ou revê as mensagens, você pode ver as mensagens dos textos anteriores aqui no nosso canal do YouTube com o pastor Jonathan. Os textos anteriores vão dizer para a gente sobre esse tumulto que aconteceu em Jerusalém. Não foi o primeiro tumulto por onde Paulo passou. A gente viu Paulo participando de confusões, de ameaças e de perseguições em Éfeso e em outras cidades descritas aqui nos capítulos anteriores, mas especialmente aqui em Jerusalém, onde havia uma classe grande e poderosa de religiosos, fariseus, saduceus, os mestres da lei, os doutores, ou seja, toda uma classe religiosa e política também. E Roma, que era o império que dominava Jerusalém e toda Israel, todo o povo de Israel, o povo de Deus estava sob o governo de Roma, precisava então se adaptar e se adequar às novas leis que ali circulavam, que eram as leis romanas. Por isso, nesse quadro, a gente vê que Paulo, como cidadão romano de nascença, ele teve uma certa proteção do Estado romano por causa da sua condição. Nos versículos anteriores, a gente percebe que, inclusive, esse mesmo comandante, depois de colocar Paulo preso sob custódia, ele se espantou ao saber que Paulo era cidadão romano, portanto, não deveria estar sendo tratado na mesma condição que um outro judeu qualquer, sob a visão, sob os olhares dos romanos, deveria ser tratado como cidadão de segunda classe, como os judeus eram vistos pelos romanos naquele lugar. Bem, os judeus, então, que odiavam a Paulo, que abominavam a sua mensagem. Por que tanto ódio, você deve se perguntar? Porque Paulo, como judeu que era, e completamente sábio, um fariseu, porque a sua própria classe dos fariseus e outros saduceus, mestres da lei e escribas, o perseguiam tanto assim? Porque no capítulo, no começo do versículo, Paulo começa a falar para eles o que ele pregava, quem ele era, por onde ele havia passado, e ele fala então de Jesus. E os judeus não reconheceram Jesus como filho de Deus, não reconheceram como Messias. Muito pelo contrário, você sabe que quem crucificou Jesus foram os judeus, foi o seu próprio povo, foi o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus para ser o povo especial. Foi esse povo mesmo que crucificou Jesus, que fez também uma grande conspiração, acusou até levá-lo a uma sentença de morte, até um julgamento e a morte na cruz, a pior morte que alguém poderia passar ou ser condenado naquele tempo. O mesmo quadro se vê aqui, judeus tentando fazer uma conspiração, tentando fazer uma emboscada para que Paulo fosse então no meio do caminho morto. Qual que era a estratégia? Eles queriam que, olha, nós vamos chamá-lo novamente para que ele seja interrogado no Sinédrio, no lugar de julgamento pelos mestres e doutores da lei, e ali, antes dele chegar no meio do caminho, ele vai ser morto por nós, um grupo de aproximadamente ou mais de 40 homens. Nesse lugar, esse burburinho circulou pela cidade e a gente vê o único relato da família de Paulo, da sua irmã e do seu sobrinho, que não são citados mais em lugar nenhum nas Escrituras, mas a gente vê que eles estavam ali em Jerusalém. A gente sabe que Paulo não era de Jerusalém, natural de Jerusalém, mas talvez a sua família estivesse morando lá, ou eles estivessem vindo a Jerusalém sabendo que Paulo estaria ali. E ali o sobrinho dele vai até Paulo na cadeia, consegue acesso a ele e consegue dizer sobre essa emboscada que estava sendo tramada para os próximos dias, quando ele fosse talvez levado novamente para o Sinédrio para responder essas perguntas. E aí no capítulo 23, o que é o que a gente está lendo, no 17, Paulo dá uma orientação, dá uma ordem e diz, chamou um dos centuriões que faziam a guarda dele ali na cadeia, ali naquela cela, e disse, leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Eu nomeei essa mensagem, essa palavra de hoje como fé, ação e esperança. E é assim que eu quero trabalhar, que eu quero trazer um ensino para o seu coração nesse dia. Eu vejo uma grande porção de fé na vida do apóstolo Paulo. Eu consigo perceber uma grande intencionalidade, uma grande presença da fé, porque todos os detalhes não estavam
friamente calculados em suas mãos. Ele, muito pelo contrário, foi para Jerusalém sabendo que coisas terríveis aconteceriam com ele lá, mas ele não sabia o que fazer, não sabia que coisas eram essas, ele não sabia que exatamente o seu grupo, o seu povo, os judeus, seriam aqueles usados para perseguirem e para planejarem a sua morte, o seu assassinato. E ele, ao saber dessa situação, ele colocou a sua fé em ação. Fazendo de que maneira? Ele disse: levem esse rapaz, levem o meu sobrinho até o comandante, e ele tem algo para dizer para ele. E assim eles fizeram. Os centuriões, os soldados levaram até o comandante, e o seu sobrinho pôde contar para o comandante qual que era a emboscada, o plano dos judeus para matarem a Paulo ali. E a gente vê uma fé, nesse momento em Paulo, a gente vê a fé em ação. Muitas vezes a nossa fé ela pode parecer, ou ela pode ser algo muito inalcançável, algo que eu simplesmente paro e espero e não faço absolutamente mais nada. Eu não uso das ferramentas que o próprio Deus me deu para colocar essa fé em ação. A fé não é simplesmente algo extremamente subjetivo, algo que eu ouvi falar e que eu não tenho que fazer nada. Muito pelo contrário. Paulo, numa situação de grande adversidade e perseguição, ao saber de uma informação valiosa, ele precisou agir. Ele poderia simplesmente ter ficado encostado no canto da sua cela, chorando, se lamentando e pensando: agora eu vou morrer, agora não tem mais o que fazer, não adianta, eu não tenho poder, eu não tenho influência sobre esse povo. Mas ele enviou então o seu sobrinho, disse: centurião, vem aqui. Ele precisa comentar essa informação. Ser guiado pelo Espírito, meu irmão, ter uma fé e ser guiado pelo Espírito não significa ser inconsequente, não significa ser irresponsável ou alheio às realidades que nos cercam. A gente não pode se manter paralisado perante as coisas que vêm nos atacar, as situações contrárias, não. Mas nós precisamos ir e prosseguir com fé, entendendo que tudo que está ao nosso alcance para fazer podem ser ferramentas que o Senhor tem nos dado e colocando e depositando ainda assim a nossa confiança no Senhor. O próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, que foi escrito e vivido num tempo diferente a esse que nós estamos lendo aqui nesse momento, mais para frente ele vai escrever essa carta aos Romanos, ele mesmo veio trazer a realidade de Abraão. Ele veio nos lembrar e lembrar aos romanos como Abraão foi um homem de fé. E eu quero te chamar para abrir lá na sua Bíblia também, junto comigo, em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos, alguns versículos do 17 até o 24, que diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Reconheceu e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. E olha, meu irmão, você vê como Abraão agiu, como ele foi impulsionado, como ele foi guiado pelo Espírito. Mas ele não simplesmente ficou parado dentro da sua casa, dentro da sua tenda. Não, ele simplesmente foi impulsionado, ele começou a dar passos, ele começou a avançar, ele se moveu em direção à promessa de Deus. E apesar da sua avançada idade, ele creu. Assim como Paulo, preso, não esperou a morte chegar. Ele avançou e fez tudo o que ele podia, mesmo estando preso, com poucos recursos, tudo o que ele podia, para que aquela situação fosse resolvida e a promessa de Deus sobre a vida de Paulo, que era chegar até Roma e proclamar aos romanos, se cumprisse. Bem, e o que é fé? O que é essa fé que a gente tanto fala? A fé, meu irmão, é algo que funciona assim.
de uma maneira bem prática, eu quero compartilhar isso com você nesse dia. A fé, você não sente nada, você não ouve nada, você não vê nada, mas mesmo assim você crê. Eu vou repetir para isso ficar gravado no seu coração. Você não sente nada, você não vê nada, você não ouve nada, mas mesmo assim você crê. E você não crê em qualquer coisa, você não crê em qualquer promessa, você não crê em qualquer história que te contam. Você crê em algo que você conhece, não é assim? Porque se um desconhecido chega no ponto de ônibus e faz alguma promessa para você e fala que vai fazer tal coisa, ou te conta uma história, por ser um desconhecido, você talvez, certamente, não vai dar muita atenção, muito crédito a essa pessoa que, sem te conhecer, te promete e fala coisas a seu respeito. Mas quem você conhece, alguém da sua família, algum irmão, seu marido, esposa, alguém da sua confiança, quando essa pessoa te fala algo, compartilha alguma informação com você, ou promete algo para você, aí sim, tem pessoas que você crê porque você conhece, você pode acreditar nelas, e tem pessoas que ainda assim você conhece, mas que você não crê, porque essa pessoa não é digna da sua confiança, não é assim? Então eu não posso crer em algo que eu não conheço. E aí eu quero falar sobre uma fé cega, que é o ponto número 2 da nossa palavra de hoje. Uma fé cega é uma fé que nega a realidade. É uma fé que vê as situações à sua volta, talvez, como a gente costuma utilizar, está tudo desmoronando à nossa volta. Uma fé cega vai dizer, não, está tudo bem, está tudo bem, vai dar tudo certo, quando está tudo desmoronando e você negando a realidade. Uma fé cega não conhece as verdades de Deus. E aí ela começa a inventar promessas, inventar histórias, inventar coisas que o próprio coração deseja. Ela não tem conhecimentos do que o Senhor diz a respeito da vida, a respeito dos passos, a respeito das verdades, e você cegamente segue a coisas que você mesmo acredita, porque você não conhece e não reconhece a voz de Deus. E esse é um outro ponto. Não reconhecer a voz de Deus faz com que você ouça várias vozes e faça com que essas outras vozes de pessoas ou de ideologias ou de coisas ou de desconhecidos se transformem em voz de Deus, porque você assim quer, porque essas verdades e essas vozes favorecem você. Nem sempre a voz de Deus é a voz que você quer ouvir. Uma fé cega, ela é guiada pelos seus próprios interesses. Então, talvez você pegue as escrituras sagradas e... isso aqui serve para poder se aplicar a uma realidade que eu desejo, a uma realidade que eu quero. E não é assim, nunca foi assim que o Senhor agiu. Nunca foi assim que o Senhor nos ensinou a viver a nossa vida. Nunca foi assim que as escrituras, que são a verdade, que são retiradas o tempo todo, nesse tempo, em todas as gerações, retiradas de contexto, para me favorecer, para me agradar, para poder se encaixar na minha realidade. Não é assim que o Senhor age, não é assim que o Senhor faz. Chega a ser heresia ao Senhor, chega a ser pecado e afronta contra o Senhor Jesus, quando a gente faz isso, quando a gente distorce a palavra dele e coloca ela no lugar que simplesmente me favorece. Uma fé cega usa a Deus como um objeto. Se me convém, serve, eu aceito essa palavra. Se não me convém, não me serve, eu não quero ouvir, essa parte não serve para mim. Ela é manipulada, a palavra é manipulada ao meu desejo. Ela é usada quando me convém, ela é usada para manipular outras pessoas, ela é usada para eu me colocar e ter uma posição, para que eu seja respeitado, mas ela não é usada da maneira correta, ela não fala ao seu coração da maneira e com a veemência e com o confronto que a palavra de Deus sempre diz. E a fé cega, ela é também imatura. É uma fé que se alimenta de coisas tão básicas, tão simples. Não que o evangelho do Senhor Jesus seja algo complexo e difícil, mas é uma fé que não avança, é uma fé que não cresce, é uma fé que não amadurece. E há um exemplo muito claro do próprio apóstolo Paulo, que viveu junto aos coríntios. Quando ele fala para a gente, lá em 1 Coríntios capítulo 3, quero que você acompanhe aí na sua Bíblia comigo,
quando ele vem trazer uma mensagem para essa igreja de Coríntios, que foi uma mensagem muito dura. Foi uma mensagem para uma igreja, para um povo que tinha uma fé cega, que tinha uma fé profundamente imatura. E olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, meu irmão, e eu lamento dizer que no nosso meio, nos nossos arraiais, na nossa igreja, há ainda essa profunda carnalidade, essa profunda infantilidade em se relacionar com o Senhor. Há ainda uma dificuldade de amadurecer. E isso não se refere apenas àqueles que são novos convertidos, àqueles que estão caminhando agora na fé, porque Paulo está dizendo para uma igreja, e outros escritos vêm trazer esse entendimento para nós, de que um convertido com cerca de 2 anos já deveria ser alguém maduro na fé. E aí eu ouço algum irmão me dizendo, mas eu só tenho 5 anos de evangelho, mas eu sou convertido há 10 anos. Como? Quando você vai amadurecer na fé? Quando você vai encontrar o Senhor e se relacionar com Ele de uma maneira madura, de uma maneira adulta? Sim, nós somos filhos do Senhor, mas o Senhor espera que seus filhos amadureçam. Quantos pais querem que os seus filhos fiquem no berçário, tendo as suas fraldas trocadas, tomando leite, sendo cuidados o tempo todo, sendo cuidados para não colocar o dedo na parede, sendo cuidados para não caírem da cama, sendo cuidados o tempo todo? Por quanto tempo? Para um bebê, é necessário que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele aprenda. E muitos ainda vivem como bebês espirituais, mesmo tendo 10, 20, 30 anos de caminhada com Deus e não conseguem se relacionar e encarar e relacionar uns com os outros de uma maneira madura. E isso é muito sério, meus irmãos. Isso faz com que a nossa igreja não avance, não cresça em número e aos olhos do Senhor. Isso faz com que você, enquanto membro dessa igreja, que vive como um bebê, engatinhando, se alimentando de leite, faz com que a nossa comunidade não avance. Faz com que a nossa igreja, o nosso corpo, o corpo de Cristo, situado nesse lugar, nessa região, nessa cidade, não avancem. Porque a gente precisa compartilhar mensagens como a carnais, como crianças em Cristo, sem condições de dar alimentos sólidos, sem condições de falar verdades em amor, sem condições de compartilhar situações da vida, enquanto outros lá fora morrem e partem para uma eternidade sem Deus. E eu pergunto para você, até quando você vai ser assim? Até quando você vai se comportar como alguém que bebe leite e não está comendo a comida sólida? Até quando você vai ter uma fé imatura? Até quando você vai dizer palavras como Deus me disse, Deus me revelou, isso de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus impulsos, de acordo com o seu olhar que manipula a palavra, que manipula a vontade de Deus para que a sua vontade seja feita e não quer viver os sofrimentos de Cristo Jesus como Ele disse que a gente viveria, como Ele disse, como Ele quer que a gente participe dos seus sofrimentos, para que a glória dele seja revelada, para que a sua glória seja estabelecida, não só na sua vida, porque não é a respeito de você, meu irmão, minha irmã. O evangelho não é para você, para te atender, para te fazer feliz, para te trazer conforto e segurança. O evangelho nunca foi isso. Veja Paulo, veja a situação que Paulo vive. Paulo não está numa situação confortável. Ele não está numa situação onde ele está sendo privilegiado, uma boa posição, ganhando prêmios. Em momento nenhum, desde que ele caiu ao chão e foi comissionado pelo Senhor para levar o evangelho aos gentios, nada de bom aconteceu com ele. Nada. E você pode conferir isso que eu estou falando nas Escrituras Sagradas. O legado ficou para depois. As igrejas, os ministérios, o crescimento ficou para depois. Muitas dessas igrejas ele jamais encontrou novamente. Muitas dessas igrejas ele enviou cartas apenas para saudar e para abençoar a vida desses irmãos. E você? Até quando você vai ficar tomando leite espiritual, quando você deveria estar tomando e se alimentando de alimento sólido para a glória do Senhor?
Isso acontece, meus irmãos, quando nessa situação, nesse quadro em que Paulo está vivendo, ali no versículo 28, a gente vê a sequência dessa história. Assim ele o levou seu sobrinho ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, à parte, e perguntou: o que você tem para me dizer? Paulo, nessa situação, poderia ter fé na vida dele. Eu sou um grande apóstolo, eu sou alguém que viu o Senhor Jesus e tem direito de ter uma vida boa, de ter um lugar, uma posição, porque Deus, o próprio Jesus no diretamente para mim, ele não vai deixar que isso aconteça comigo. Isso seria fé na vida, fé na sua própria capacidade, fé no seu próprio dom. Ele poderia ter fé na sua família. Afinal de contas, a irmã dele e o sobrinho dele estavam ali, e ele poderia esperar que o sobrinho e a irmã o salvassem dessa situação. Cada um de nós, poderia ter fé no nosso patrão, naquele nosso empregador, que traz garantia de bens, garantia de estabilidade. Muitos têm depositado a sua fé, tanto em si mesmos quanto em sua família, esperando que a família vai prover, tanto no seu emprego, na condição de ser sustentado por alguém que paga um salário, que traz estabilidade, o concurso público da famosa estabilidade. Paulo poderia ter fé no governo. Agora que o comandante já sabe da minha história, agora que os centuriões já sabem da minha história e que há um complô contra mim, eles vão me salvar. Assim como hoje, muitas facções políticas foram criadas nos últimos anos, principalmente desde as últimas eleições presidenciais, onde há a esperança de que o grande Messias, presidente do nosso país, seja aquele que vai nos salvar, que vai nos resgatar de uma situação e vai transformar toda a humanidade, toda a história do nosso país em apenas 4 anos, com o seu braço forte, com as suas políticas rígidas e a favor da família. Meu irmão, deixa eu te dizer, nem o presidente, nem o vereador, nem o governador, nem o prefeito, senadores e deputados estaduais e federais têm esse poder. Eles não têm. Nossa confiança nunca pode estar depositada em pessoas. Nossa confiança nunca pode estar depositada na família, no patrão, em nós mesmos, nos governantes, nos nossos amigos que nos emprestam dinheiro, nos acolhem, nos recebem. Eles não têm o nome de Messias, por mais que isso esteja na identidade deles, como nomes terrenos. Eles não são poderosos o suficiente para nos salvar. Só o Senhor tem esse poder, que conhece o futuro, conhece aquilo que é bom para nós. Talvez entenda isso, talvez o que seja bom para você não é o que o Senhor quer para você. E isso talvez seja muito difícil para você, talvez o Senhor já tenha dito isso para você, e você continua lutando contra a vontade e os desígnios do Senhor na sua vida. É muito cansativo. Desista. Renda-se. E desistir para o Senhor, perder para o Senhor, é se render. É dizer, eu não aguento mais, eu não tenho mais condições. É o Senhor que precisa reinar, é o Senhor que precisa crescer. E a minha vontade precisa diminuir, é isso que eu quero. E para a gente terminar essa palavra, meu irmão e minha irmã, a fé e a esperança, elas andam juntinhas. Quando a gente vê nesse texto, o governador leu a carta e perguntou de que província Paulo era. Informado que ele era da Cilícia, ele disse, ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então, ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Isso está no versículo 34 e 35. A gente vê, no final desse relato breve, o texto vai continuar, o próximo capítulo. No próximo domingo nós vamos ouvir mais sobre o que aconteceu com Paulo nesse momento. Mas o que o governador disse para Paulo, depois de entender a situação, receber esse prisioneiro, ler a carta do governador, ele leu aquela situação, a carta do comandante, desculpa, ele pensou naquela situação e ele disse para Paulo, espera, vou esperar os seus acusadores chegarem, eu vou ouvi-lo e você vai esperar. Como cidadão romano, Paulo foi levado para o pretório, que era a residência de Herodes, ou seja, ele não estava num calabouço, ele tinha uma condição que certamente ele não estava sofrendo, muito pelo contrário, ele foi levado por 400 homens até aquele lugar, e foi muito bem protegido e guardado e cuidado até chegar ali, sob a custódia
do governador Félix. Mas o que o governador disse quando chegou, quando encontrou com ele? Disse: espere. E que palavra difícil, não só para os jovens que vivem na era da informática, na era dos smartphones digitais, da rapidez, da informação que é rápida demais, que é fluida demais, que as escolhas são feitas e as trocas são feitas muito rapidamente, não só trocas de telefone, mas tudo é descartável, inclusive as pessoas são descartáveis, os relacionamentos são descartáveis, onde o número de divórcios só cresce, só se multiplica, porque não deu certo, a gente se separa, e tantas outras situações, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Como esperar em meio a esse caos onde a gente vive? A gente vê homens e mulheres de Deus esperando não apenas dias ou horas, mas esperando anos. A promessa da vinda do Messias foi aguardada durante anos, muitos anos. Muitos não viram a promessa se concretizar, mas mantinham a sua vida de maneira que isso era verdade e que a fé os mantinha de pé. Hoje, a fé não é suficiente para muitos de nós, porque nós continuamos bebendo leite. E a experiência de esperar no Senhor, de ter fé de que Ele pode fazer e que Ele vai fazer, e que Ele falou, Ele vai fazer. Mas muitas vezes nem eu não sei o que Ele falou. O que Ele falou? Ele fala? O que Ele falou há 4.000, há 2.000 anos atrás, vale para mim? Isso se aplica à minha realidade? Se aplica a mim enquanto homem e mulher de Deus? Enquanto jovem, criança, adolescente, adulto? Tem a ver comigo? Muitas vezes a gente não sabe, então a gente não crê. E a gente não se move de acordo com essas palavras, com as palavras e com as promessas de Deus. E fica muito difícil esperar. E aí vem a força do nosso braço, que invade e deturpa a vontade de Deus. No final das contas, a vontade de Deus vira um grande tabu, vira um grande enigma. Vontade de Deus, nunca vi. Só ouvi falar. Não sei como desfrutar, muito menos sei como viver. Por quê? Falta confiança, falta conhecimento. Lembra que eu falei? Não dá para crer em quem você não conhece. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Mas olha o que diz Hebreus 11:1. Quero que você abra e grife aí com a sua caneta, com o seu marca-texto na sua Bíblia. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E eu poderia parar por aí. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós não vemos, nós não sentimos, nós não ouvimos, mas nós cremos que vai acontecer e nós esperamos. É a sua fé e a sua esperança. Nós esperamos que vai acontecer. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Viu que maravilhoso? Viu como a palavra de Deus ela é viva, ela se completa, ela é coerente, ela é a verdade. E se você não acredita, se você não conhece, você não consegue caminhar. E não é difícil. Basta com que você se jogue diante de Deus. Basta com que você caminhe com pessoas que vão abençoar você e não pessoas que ficam trazendo conversas, às vezes boas, mas que não crescem, não fazem você crescer espiritualmente. Paulo, ele sabia que os romanos não tinham nada para acusá-lo. Paulo sabia que as acusações dos judeus eram mentirosas e que aquilo não tomaria nenhum rumo, porque existia uma lei, tanto judaica quanto romana, e só por uma grande conspiração ele seria morto e acusado. Mas além de tudo isso, além da lei romana e da lei judaica, Paulo tinha uma promessa que nós ouvimos na última mensagem do pastor Jonathan. O Senhor Jesus disse para ele, apareceu para ele e disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Foi Deus que disse que ele chegaria até Roma. E isso bastava. Será que as coisas que Deus fala a seu respeito bastam para você? Ou você precisa empreender tantos esforços para que isso aconteça do seu jeito, no seu tempo e não no tempo de Deus?
Fé é também esperar. Esperar que as promessas de Deus se cumpram. E lembra do primeiro ponto? Agindo. Fé em ação. Fazendo tudo que está ao seu alcance, caminhando, não parado, caminhando até que a promessa de Deus se cumpra. Eu quero terminar com um maravilhoso texto de Romanos 8, 28. Mais uma vez Paulo dizendo para a gente: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aí a gente normalmente fica muito feliz, dizendo que Deus vai fazer tudo o que a gente quer. Cooperar para o meu bem porque eu amo a Deus. E aí o versículo continua, olha o que o versículo continua dizendo: dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. As coisas nas nossas vidas vão acontecer se tiverem um propósito. Se tiverem um propósito que foi estabelecido nos céus. Não os propósitos que foram estabelecidos para o meu prazer, para a minha satisfação, para o meu conforto. Mas se a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, vai acontecer, porque é da vontade de Deus, não é por sua causa. Porque é da vontade de Deus, porque cumpre a um propósito específico, que muitas vezes não vai atender às suas necessidades e às suas vontades e os seus anseios de felicidade, mas vão atingir propósitos eternos em Deus, para que Ele seja conhecido, adorado e glorificado em todas as nações na terra. Amém, meu irmão? Que essa palavra tome o seu coração, que essa palavra invada as suas expectativas, mude as suas rotas, mude o seu desejo, os seus anseios, os seus planos, e que você alinhe o seu desejo, que você coloque a sua fé em ação, que você não tenha mais uma fé cega, que você tenha uma fé que espera, que confia no Senhor, uma fé que não vê, que não sente, que não sente, que não ouve, que não vê, mas que ainda assim sabe que vai acontecer, porque há propósitos em Deus, alinhados com os seus propósitos, comunicados um entre si, e aí há o sim e o amém da palavra do Senhor, da boca do Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus te abençoe a viver de uma maneira tão difícil, de uma maneira tão desafiadora, de uma maneira tão corajosa como essa, para a glória do nosso Senhor Jesus. E mesmo quando você chorar, que as suas lágrimas sejam lágrimas de fé, lágrimas que se colocam, que creem, que não desistem, que permanecem em Deus e que continuam dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor é minha inspiração, eu vou prosseguir, eu vou caminhar, eu vou viver, e mesmo quando os dias forem maus, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor coopera, o Senhor trabalha para o meu bem, e eu creio nisso. Que a misericórdia, a graça e a luz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida hoje e sempre, e que você cante essa canção com alegria e com fé no seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me as forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alegrar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz
clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para alegrar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Meus irmãos queridos, foi uma alegria prestar esse culto junto com cada um de vocês. E o meu desejo é que o Senhor da graça e da misericórdia, Jesus, o nosso melhor amigo, nos acompanhe todos os dias de nossa vida. Mas antes de impetar a bênção final, dando assim o fim do nosso culto, eu gostaria de avisar a você que no dia 25 de outubro, ou seja, esse mês, 25 de outubro de 2020, às 18 horas, nós teremos a nossa Assembleia Regular Administrativa. Será uma assembleia virtual, como foi a anterior. Você que é membro da nossa comunidade, faz parte do nosso grupo de WhatsApp, receberá o link para comparecer a essa reunião, a nossa assembleia, para tratarmos assuntos da nossa rotina administrativa, mas é importantíssima a sua presença. Então, não esqueça disso, anote aí na sua agenda. Dia 25, às 18 horas, nós teremos a nossa Assembleia Regular Administrativa para tratarmos as coisas comuns de qualquer instituição. Então, anota aí, não deixa de participar. Também é um bom momento ali, a gente dá sempre 10 minutinhos para um olhar para o outro, se confraternizar, abençoar, e a gente dá início à nossa Assembleia. Então, eu aguardo você. Vamos orar, dando fim assim ao nosso culto. Meu irmão e minha irmã, que o Deus que abre porta e mostra o caminho siga adiante de você. Que o Deus que restaura e revigora siga atrás de você. Que o Deus que derrama a bênção e concede graça siga sobre você. Mas, meu irmão e minha irmã, que o Deus que ressuscita a gente dos mortos e traz a gente para a novidade de vida siga dentro de nós todos os dias de nossa vida, até quando estivermos com Ele para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e abençoe sua família. Grande abraço.